Ok, gente amiga, gente querida, matemática básica, questão no Colégio Militar de Salvador, questão linda, linda. Vamos ver, no caso aí diz que a Luísa, ao anotar o resultado dessa multiplicaçãozinha, no caso então ela escreveu esse númerozinho, sendo que, porque não conseguiu ler corretamente um dos algarismos, esse daqui, né, que apareceu rasurado, o que ela fez? Colocou essa tralha, esse jogo da velha. Então a gente quer saber qual algarismo tem que ser colocado no lugar desse jogo da velha para que o resultado seja escrito aí de forma correta. Difícil até com calculadora, certo? Só que não. Aí você usa a chamada divisibilidade, aquilo que os seus pais, seus avós devem ter conhecido como noves fora e que a gente conhece como divisibilidade por 9. Como assim? Simples, extremamente simples. No caso, por exemplo, desse número aqui, o 4375. Faz então a soma dos algarismos dele, no caso aí, né? 4 mais 3 mais 7 mais 5, que você vai ter então o resto da divisão dele, dividido por 9. Como assim? Faz 7 com mais 3, 10, 5 com mais 4, 9. Você vai ter então 10 mais 9, 19. E isso então, quando você for dividir por 9, no caso, então, daria, né, 9 vezes 2, 18, para 19, resto 1. Então, você achou que esse número dividido por 9 dá resto 1, sem problema nenhum. Tudo bem por aí? Maravilha. Vamos fazer a mesma coisa agora com 21.468. A soma dos seus algarismozinhos, no caso aí 2, mais 1, mais 4, mais 6, mais 8. Nesse caso aqui, então, nós teríamos o 8 com mais 2, 10. O 6 com mais 4, 10. 10 mais 10, sem ser Leonardo, dá 20. E aí, com mais 1, 21. E aí, quando você divide 21 por 9, 9 vezes 2, 18, para 21, resto 3, a bola da vez. E no caso, então, do 3902, sem deixar para depois, você vai pegar o 3 com mais 9, 12. Com mais 0 continua 12. Com mais 2, 15. E aí, então, quando você vai dividir, 14. E aí, então, quando você for dividir, no caso isso aqui, né, por 9, aí sim, você vai ter, no caso aí, o chamado resto 5, ok? Muito bem. E aí o que acontece? Existe uma coisa maravilhosa na aritmética que se chama teoria das congruências, que diz que você pode fazer contas com restos. Como assim? Ao invés de eu fazer, né, no caso aí, a divisão, né, de um número que é resultado do produto, eu posso fazer então, no caso aí, né, os restos desses produtos e multiplicando vou achar o resto do resultado da multiplicação. Como assim? No caso, então, pegando esses três fatores e multiplicando os seus restos, que é o caso aqui, né? 1 vezes 3 vezes 5, eu vou achar o mesmo resto que se eu, no caso aí, né, fizesse desse número, que é o resultado do produto. Ou seja, eu vou fazer 1 vezes 3 vezes 5, isso aqui vai me dar um resto 15. Opa! Mas espera aí, prof, não existe resto 15 quando você divide por 9. Eu sei. Nesse caso, então, você divide por 9 e aí tira o excesso, os 9 fora que eu falei lá no comecinho, certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que se você dividir esse númerozão aqui grandão por 9, o resto dessa divisão teria que dar resto 6. Ok? Pois muito bem. Mas se eu fizer, no caso, aí, os 9 fora desse número grandão, como é que vai ser isso? Da mesma forma que os anteriores. Vou pegando, então, né, cada algarismozinho. 3 mais 6, por exemplo, já vai dar 12 com mais 3, 15. 4 mais 8 mais o asterisco. Então, nós teríamos, nesse caso aqui, 12, 4 mais 8, com mais o asterisco. Justo? Muito justo? E mais 5, 9, 5,
os zeros somando não conta, né? Então, no caso aqui, nós teríamos 10 com mais 9, 19. Ok? Então, nesse caso aí, né? Nós teríamos o 15 com mais 12. Isso aqui vai me dar 27. E esse 27, eu vou somar, então, com 19. Isso aqui, então, vai me dar, no caso aí, né? 7 com mais 9, 6, 16, vai 1, né? 2 com mais 1, 3 e mais 1 que foi 4. 46, só que não tem, né? Resta 46 quando divide por 9. Então, quando você vai dividir isso por 9, 9 vezes 5, 45. Para chegar em 46, nesse caso, então, resto 1. Ok? Pô, mas espera aí. Então, esse número grandão, ele vai ter resto 1. E os produtos, né, de cada um desses fatores, no final, tem que me dar resto 6. Ora, para que 1 se torne 6, isso só é possível se e somente se você adicionar quanto? Exatamente. Então, no caso, eu tenho que adicionar mais 5 unidades. Ou seja, para isso acontecer, esse asterisco vai ter que ser exatamente esse valor que eu vou adicionar. No caso, 5. Por isso, então, a letra D, a nossa opção correta. Você gostou? Então, no caso aí, peço para você, né? Dá uma olhada lá no meu videozinho que eu explico a teoria das congruências. Tá aqui, né? E curta, comenta, compartilha, ajuda, né, esse trabalho aí do canal a continuar, tá bom? Obrigado aí pela audiência, pela paciência. Valeu!